Em 25 de maio, dia do aniversário da rainha, Lord Raglan, o comandante-chefe, chegou a Scutari para passar as tropas em revista. Hope achou muito velho, por mais nobre que parecesse em seu chapéu emplumado e alamares dourados, e além disso tinha apenas um braço. Ouviu dizer que ele tinha sido ajudante de ordens do Duque de Wellington em Waterloo. Então ela presumia que ele devia ser o homem certo para estar no comando. Apenas alguns dias depois, no dia 29, Hope e Bennet estavam de mudança novamente, desta vez a bordo do Golden Fleece, rumo a Varna, na Bulgária. Mais tropas se juntariam a eles lá, junto com o exército francês. Ninguém tinha dito a Bennet que enviasse sua esposa para casa, e Lady Arrow, com quem Hope havia desenvolvido certa amizade, disse que se houvesse alguma dificuldade, ela falaria com o próprio Lord Raglan sobre o assunto. Que bonito! Exclamou Hope quando entraram no porto búlgaro. Ainda que as casas ao longo do cais fossem de madeira e caindo aos pedaços, ela achava tudo muito pitoresco. Mas quando o navio se aproximou da costa, uma lufada de mau cheiro chegou até eles, e Bennet deixou escapar um suspiro. Nunca mais me queixarei de coisa alguma na Inglaterra, disse ele, curvando-se para sussurrar no ouvido dela. Da imundície nas ruas, dos asilos, dos mendigos, nem mesmo dos hospitais. E quando voltarmos para lá, vou encontrar uma casa de frente para o mar para nós. E só vou atender pacientes ricos. A cidade era fétida e tinha uma população desleixada, de cerca de 15.000 gregos, turcos e búlgaros, que pareciam não se importar com os esgotos entupidos e as fossas abertas. Mas a brigada de fuzileiros desembarcou, e com a banda tocando Share, Boys, Share, seguiram marchando para fora da cidade e armaram acampamento perto de um lago próximo. Nos dias que se seguiram, Hope costumava sentar-se em uma colina atrás do acampamento para observar o fluxo constante de navios carregados de tropas entrando no porto, maravilhada com os diferentes regimentos. Ficava particularmente encantada com os Highlanders, com seus kilts de tartan, o tecido escocês achadrezado, marchando ao som pungente de suas gaitas de foles, que não se parecia com nenhum som que ela tivesse ouvido antes. A infantaria inglesa, com seus casacos vermelhos e calções brancos, era deslumbrante, assim como os franceses com seus casacos azuis. Mais cedo naquele mesmo dia, ouvira um fuzileiro fazer um comentário grosseiro sobre os uniformes russos, que eram cinzentos e os faziam parecer um bando de ratos, e que quando vissem todas as cores vivas dos nossos homens, iam sair correndo de medo. Então, quando Hope achou que soldados não poderiam ficar mais lindos, chegaram os russardos. Era difícil decidir quais eram os mais espetaculares. Se os belos e lustrosos cavalos de batalha ou seus cavaleiros, com calças justas, vermelho cereja e casacos azuis, enfeitados com alamares dourados. Muitas bandas diferentes tocavam ao mesmo tempo. Ouvia muita gritaria, ruído de cascos galopando e equipamentos sendo transportados. Havia carroças de armas, carros de boi carregados de munições, barracas e material para acampamento, mulas vergando sob cargas pesadas, e mais cavalos ainda, e todos juntos levantavam tempestade de poeira. Hope reparou que os franceses davam a impressão de estarem muito mais bem organizados e equipados do que os ingleses.
Só eles pareciam ter um planejamento verdadeiro, e suas barracas eram levantadas com rapidez e eficiência. Bennet mostrou-lhe, ao longe, Lord Cardigan e Lord Lucan, dizendo a Hope que já havia uma grande rixa se formando entre eles, porque Cardigan achava que deveria estar no comando. Mas Lord Raglan decidira que era Lucan quem estaria. Aparentemente teriam por fim decidido que Lord Lucan comandaria a brigada pesada e Lord Cardigan a brigada ligeira. Mas como Lucan tinha o comando geral, previa-se problemas futuros. Hope não tinha uma opinião muito lisonjeira sobre nenhum desses dois homens, a respeito de quem tanto ouvira falar. Ambos eram velhos, com mais de 50 anos. Cardigan parecia mesmo arrogante, como diziam, mas não o achou bonito, pois tinha dentes feios e suíças espessas, cobrindo-lhes as faces. Quanto a Lord Lucan, parecia ter acabado de chupar um limão, e ela soubera que era tão ranzinza que andava com uma régua medindo o espaço entre as barracas dos homens, e caso não estivessem exatamente como ele queria, ele fazia com que desmontassem tudo. Mas por dias a fio, Hope ficou muito impressionada com o grande número de soldados. Dizia-se que havia mais de 70.000. E o caos e a intensa atividade acontecendo ao seu redor, para ter qualquer noção de como estavam sendo organizados, se é que estavam. Numa hora, os homens estavam em uniforme completo desfilando, as barracas e mochilas sob inspeção. Na seguinte, estavam sentados no chão, fumando ou bebendo, e daí a pouco mobilizados por alguma força invisível, mudando barracas de lugar, descarregando equipamento ou recolhendo lenha. Ouvia o riso das esposas dos soldados lavando a roupa no rio, e quando as via espadanando água como crianças, ficava tentada a se juntar a elas, pois fazia um calor intenso, mas sabia que tal comportamento seria reprovado. Sem Queenie, teria se sentido imensamente solitária, já que Bennet se juntara a uma equipe de médicos franceses e ingleses que supervisionavam a vistoria do hospital em Varna. Ele dizia que era um caso muito mais drástico do que Scutari, um lugar cheio de pulgas, ratos e sem esgotos, mais adequado para gado do que para os doentes. Mas Queenie tinha muitas das características de Betsy e era igualmente irreverente, obstinada e cheia de vida. Suas habilidades culinárias eram inexistentes e não tinha qualquer noção de higiene. Mas era uma boa moça, capaz de conseguir praticamente qualquer coisa que Hope desejasse ou precisasse. E também era muito divertida. A água está ficando muito lamacenta, disse Hope, quando ela e Queenie se aproximaram do rio para lavar roupa. Estavam em Varna havia um mês, e apesar de no início ter parecido um lugar muito agradável para acampar, àquela altura, com milhares de homens vivendo no local, estava rapidamente se tornando precário. Não tinha outro jeito, não é? Com todos aqueles cavalos enormes patinhando nela, respondeu Queenie. O que você esperava? Que fizessem uma fila e bebessem um de cada vez? Hope riu. A vozinha estridente de Queenie a divertia, mesmo quando ela não estava tentando ser engraçada. Não, nem tanto, mas eles poderiam ir beber água em outro lugar e deixar esta parte limpa para nós. E o que é aquilo boiando ali? Ela apontou para o que pareciam entranhas de animais flutuando. Parece que alguém matou uma ovelha ou algo parecido, respondeu Queenie. Gente porca. Bennet já havia salientado que a posição do acampamento junto aos lagos
rodeados de pântanos, era insalubre por causa das hordas de mosquitos que os deixavam loucos à noite. Agora, o rio, de água claríssima quando chegaram, estava tão sujo que tanto ele quanto Hope temiam que as tropas ficassem doentes, porque com o forte calor todos estavam bebendo água em abundância. De hoje em diante vamos pegar nossa água lá. Hope apontou mais para cima, onde ninguém se banhava e os cavalos raramente iam saciar a sede, e vamos ferver a água. Queenie revirou os olhos impaciente. Ora, senhora Meadows, não posso andar até lá em cima com este sol quente. A água é a mesma, não importa onde conseguimos. Não é, disse Hope com firmeza. Já há homens demais reclamando de diarreia. Não queremos nada pior aparecendo por aqui. Contudo, um mês depois, algo bem pior apareceu: cólera. Até então, só no acampamento francês. As tropas inglesas já haviam se distanciado dos pântanos por precaução. Mas havia inquietação em todos os lugares. Hope, que provavelmente conhecia a doença melhor do que qualquer outra pessoa em seu círculo imediato, ficou assustada. Sabia que a cólera podia dizimar todo um regimento, e morrer em batalha era um fim bem mais nobre. Ela já conhecia muitos dos homens então. Tinha feito curativos nas costas dos que haviam sido chicoteados por embriaguez. Repreendera alguns por comerem frutas muito verdes, que lhes deram dor de estômago. Escrevera cartas para casa para 2 ou 3 que não sabiam ler nem escrever, rogando e persuadindo outros a ajudar a limpar o hospital para Bennet e outros médicos. Não eram rostos desconhecidos, como as vítimas que tinham morrido em St. Peter. Esses eram amigos e camaradas, e a maioria era muito jovem. No entanto, em julho, quando o calor piorou, a taxa de mortalidade aumentou e a doença atingiu o acampamento britânico e turco. Um grupo de homens anunciado como Unidade de Transporte Hospitalar chegou a Varna. Destinavam-se a trabalhar como maqueiros e assistentes hospitalares, mas verificou-se que eram muito velhos, muito fracos e principalmente muito bêbados para serem de qualquer utilidade. Logo pegaram cólera e morreram. Os homens ficaram deprimidos antes mesmo de a doença chegar ao acampamento. O calor, as tempestades de poeira, os exercícios militares sem fim, a comida de má qualidade e a interminável espera pela ação estavam baixando o moral. Então, cada pontada no estômago, uma febre leve ou uma dor de cabeça podia ser o início da cólera. E assim a ansiedade se mostrava em cada rosto. Hope trabalhou incansavelmente ao lado de Bennet e dos outros médicos. O hospital de Varna ainda estava infestado de pulgas. Então usaram uma grande tenda ao ar livre para atender os doentes. Mas o calor excessivo, a escassez de láudano e de outros medicamentos tornavam difícil dar algum conforto aos pacientes, muito menos ajudá-los a se recuperar. Quase 400 homens morreram durante o mês de julho, e em agosto o número dobrou. O 2º Batalhão da Brigada de Fuzileiros perdeu 30 homens. Hope tinha chegado a conhecer bem a maioria deles no navio, e perdê-los foi quase tão ruim quanto perder Betsy e Gussie. Você tem que descansar hoje, disse Bennet, numa manhã, nos últimos dias de agosto. Ele se ajoelhou ao lado da cama dela, pousando a mão em sua testa. Eu não aguentaria se você adoecesse também. Quando Queenie chegar, saia e procure algum lugar para passarem o dia. Mas precisam de mim aqui,
protestou Hope, tentando levantar-se para preparar o café da manhã dele. Você sabe tão bem quanto eu que se morre com ou sem os nossos cuidados, disse ele mais bruscamente, empurrando-a de volta. Mas não posso viver sem você, e está tão abatida que vou insistir que descanse. Hope sabia que aquela fisionomia severa significava que ele estava lhe dando uma ordem, e era melhor não desobedecer. Além disso, a perspectiva de um dia sem fazer nada era agradável. Talvez ela e Queenie pudessem fazer um piquenique no bosque. Então, me conte, como foi que você conheceu esse médico? Perguntou Queenie, mais tarde naquela manhã. As duas tinham deixado o acampamento pouco depois das 8, antes que o sol ficasse muito quente, e com uma pequena cesta de piquenique, um cobertor para se sentar e um grande frasco de água, seguiram para o bosque a poucos quilômetros acima do acampamento. Ainda ouviam um pouco do ruído dos alojamentos, com todos aqueles milhares de homens lá. Precisariam ir muito mais longe para ter silêncio completo. Mas pelo menos era um barulho abafado e distante, e estava mais fresco, sob as árvores. Deitada ali ao lado de Queenie, no cobertor, Hope quase podia fingir que tinha Betsy de volta, pois embora a voz de Queenie fosse muito diferente e ela fosse menor e muito mais agitada do que sua amiga, tinha uma desenvoltura semelhante, a inteligência aguçada pelas dificuldades e uma fala muito pitoresca. Hope pediu a Queenie que lhe falasse sobre sua família. Minha mãe era prostituta, revelou ela, sem qualquer constrangimento. Não sei quem meu pai é, deve ser um marinheiro qualquer. Ela teve tantos amantes que acho que nem lembra mais. Ela fez tudo certinho para nós mesmo assim, dava comida e tudo o mais. Eu sou a segunda mais nova e minha mãe mora com meu irmão mais velho, Michael, porque ela já está muito idosa. Ele é ferreiro, dá conta da vida dele direito. Todos os outros entraram para o serviço doméstico. Eu estava trabalhando numa cervejaria quando conheci Robbie. Robbie, ao que parece, era de Portsmouth, como Queenie. Conheciam-se de vista desde a infância, mas foi só quando ele voltou do Canadá de licença que a reencontrou, e eles se apaixonaram e se casaram. Tentei ir com ele quando foi para a guerra dos Kafirs, explicou Queenie, mas não fui sorteada. Dessa vez eu me recusei a ficar em casa, custasse o que custasse. Fiz ele me treinar com as armas leves, uma porção de dias. Você tinha que me ver na revista das tropas, enganei todos eles. Só não gostei de ter que cortar o cabelo, me sinto esquisita sem ele. Hope riu. Achava Queenie muito bonita com o cabelo curto. Há certas horas em que cortaria o meu também com muito prazer. Dá muito trabalho nesse calor. Seu cabelo é bonito, disse Queenie com admiração. Ela costumava escovar e examinar os cabelos de Hope para ver se tinham piolhos. Mas também tudo em você é bonito. A maneira como você fala, seu rosto, seu jeito. Todo mundo fala muito sobre a senhora Dubberly, que veio em campanha. Mas você é muito mais bonita do que ela. Hope sorriu. A senhora Dubberly era a esposa de um intendente da cavalaria. Uma mulher loura e delicada que cavalgava tão bem quanto um homem. Era admirada por todos, exceto por Bennet, que a considerava uma mulher de cabeça vazia, e desconfiava que fosse de fato a amante de Lord Cardigan, pois sempre pareciam estar juntos. Então era bom saber que Queenie gostava mais dela. Queenie perguntou novamente como ela,
conhecera Bennet, e Hope lhe contou uma versão abreviada da verdade, que ela o conhecera quando trabalhava como enfermeira. Não sei como você aguenta ficar com gente doente. Queenie estremeceu. Eu é que não ia querer ficar limpando os outros e aquelas coisas todas mais. As duas adormeceram depois que terminaram o piquenique, e Hope acordou de repente com o som de uma voz masculina. Ficou desorientada por um momento, pensando ser a voz de Bennet, e não se incomodou em se levantar. Mas, ao ouvir uma segunda voz e um galho estalando perto, abriu os olhos e viu dois homens olhando para elas. Eram visivelmente turcos, a julgar pela pele morena, bigodes caídos e calções vermelhos largos, embora não estivessem usando o barrete cônico típico na cabeça. Ela não entendia o que eles diziam, mas o tom de voz excitado e a luxúria em seus olhos escuros bastavam. "Acorde, Queenie", disse ela, cutucando a companheira e sentando-se. "Em inglês", explicou aos homens, apontando na direção do acampamento. "Meu marido, oficial, no exército." Queenie acordou. Percebeu imediatamente o que estava se passando e se pôs de pé num salto. "Caiam fora", gritou ela. "Anda logo, vão embora." Um dos homens disse alguma coisa e olhou com ar malicioso para Hope. Ela se colocou de joelhos como se fosse arrumar a cesta de piquenique e deslizou habilmente a faca afiada que usara para descascar as frutas para dentro da manga antes de se levantar. Queenie, enquanto isso, gritava xingamentos para os homens. Eles recuaram ligeiramente, mas talvez tivessem entendido alguns dos insultos mais pesados, porque de súbito fecharam a cara e se lançaram para a frente, um segurando Queenie, imobilizando seus braços, enquanto o outro, um homem mais lento, agarrou o braço esquerdo de Hope com a força de um torniquete, empurrando-a de costas contra uma árvore. Num instante, Queenie estava caída no chão, e seu captor por cima dela. Não havia dúvida do que ele pretendia fazer, e pareceu a Hope que o homem que a segurava tinha a intenção de assistir, e só depois fazer o mesmo com ela. Queenie gritava a plenos pulmões, lutando como uma fera para sair debaixo do homem. Porém, embora não fosse muito alto, ele era robusto, e os esforços dela não serviam para nada, a não ser para deixá-lo mais excitado. Hope gritou também, mas não atacou porque estava tentando tirar a faca da manga. Porém, quando o homem começou a levantar sua saia, ao mesmo tempo empurrando-lhe as costas contra a árvore, ela tinha a faca firme na mão livre. Esperou apenas tempo suficiente para ele se endireitar. Então, a enfiou nas costas dele. A expressão de espanto foi quase risível. Ele se afastou, girando os olhos, tentando arrancar a faca com a mão. Por um instante, foi como se tudo acontecesse em câmera lenta. O homem com Queenie estava tentando afastar os joelhos dela. Seu atacante tentava pegar a faca, e a qualquer momento ele poderia conseguir e usá-la contra ela, enquanto Queenie seria estuprada. Até aquele momento, Hope tinha sentido muito medo, mas então seu medo se transformou em fúria. Ela não tinha vindo da Inglaterra para ser morta ou estuprada por um dos turcos que as deveriam estar defendendo. Soltando um berro enraivecido, correu para o homem, arrancou-lhe a faca do corpo e derrubou-o no chão com um chute. "É isso, senhora", gritou Queenie, sua voz um pouco abafada pelo homem em cima dela. "Agora espete esse imbecil." Hope correu, agarrou o homem pelos cabelos e colocou-lhe a faca na garganta. De repente ouviu sons de passos vindos pelo bosque.
Ainda segurando o homem, ergueu os olhos e viu 3 homens da cavalaria, com suas calças cor de cereja correndo na direção delas. Logo perceberam qual era a situação. Então, um deles golpeou o soldado que atacava Queenie, jogando-o no chão, enquanto o outro se aproximava do homem ainda caído que gemia pressionando a ferida. O terceiro cavaleiro, alto e de cabelos escuros, ajudou Queenie a se levantar. Vamos levá-las de volta ao acampamento, disse ele a Hope. Mas a senhora se importaria de baixar a faca? Está me deixando um pouco nervoso. O homem alto que se apresentou como soldado Haynes fez-lhes algumas perguntas enquanto voltavam para o campo da cavalaria. Os outros 2 homens vinham empurrando os turcos logo atrás. Queenie deu todas as explicações. Hope estava chocada demais para falar. Custava a acreditar que realmente cravara a faca num homem e poderia ter cortado a garganta do outro se não tivesse sido interrompida. É melhor eu levá-las ao capitão, disse Haynes, enquanto se aproximavam da primeira fileira de barracas. Eles vão cuidar dos turcos, disse, indicando os outros 2 homens com a cabeça. Hope lutava para conter as lágrimas. Queria conversar com Queenie sozinha. E a última coisa de que precisava era ter que explicar a um completo estranho como tudo acontecera. Mas já conhecia bem a vida no exército para entender que um incidente como aquele devia ser relatado da maneira correta. Haynes conduziu-os através de uma fileira de tendas para um oficial que escrevia em uma mesa baixa. O homem estava de costas, mas, quando Haynes falou, ele se virou. E quando Hope viu seu rosto, suas pernas fraquejaram. Ela deve ter perdido a consciência por apenas um instante, pois ainda estava no chão quando voltou a si. Escutava Haynes começando a explicar o que acontecera no bosque, e ele estava ajoelhado a seu lado, colocando algo macio sob sua cabeça. Fique deitada, disse, os olhos escuros olhando diretamente para os dela. Você passou por um susto muito forte e desmaiou. Soube que seu marido é médico. Vou mandar alguém ir buscá-lo. Se o senhor me dá licença, acho que ela precisa de um gole de aguardente ou rum, disse Queenie fora da linha de visão de Hope. Eu, por mim, também gostaria de um pouquinho. Era exatamente o que Hope achava que estava precisando naquele momento. A última coisa que esperava encontrar ali em Varna, tão longe de casa, era uma lembrança de Briargate. Estar frente a frente com o capitão Angus Pettigrew foi um choque ainda maior do que achar que era capaz de cravar uma faca nas costas de um homem. Pensava com frequência em Nell e no seu vilarejo, mas as lembranças de Briargate havia muito tinham se tornado indistintas. No entanto, quando viu o rosto do capitão, tudo lhe voltou à memória. Ele se mantinha tão bonito e garboso como antes, ainda que seus cabelos escuros estivessem ficando grisalhos. Como mulher, agora podia entender por que Lady Anne se arriscara tanto por ele. Como não lhe ocorrera que ele também poderia estar ali? Afinal, tinham-lhe dito que era um oficial de cavalaria. Estou bem agora, disse ela, e sentou-se. Queria ir embora com medo de que ele pudesse reconhecê-la. Entretanto, ao mesmo tempo que pensava nisso, quase ria de si mesma. Homens como ele não prestavam atenção em criados e certamente não em uma copeira de 12 anos. Ele se abaixou e pegou sua mão para ajudá-la a se levantar. Depois insistiu em que se sentasse em sua cadeira. Seu criado veio com um copo de algo para ela
e Queenie que queimou a garganta de Hope ao primeiro gole. Ela achou que devia ser conhaque, porque quando se virou e olhou para Queenie, ela estalava os lábios, deliciada. Queenie explicou tudo ao capitão porque Hope estava muito aturdida para dizer qualquer coisa. Ela foi muito esperta por tirar a faca da cesta, deleitou-se Queenie, entusiasmada. Eu a vi escondendo a faca na manga pelo canto do olho, mas nunca imaginei que fosse cravar a faca no homem. Foi um raciocínio rápido mesmo, disse o capitão, sorrindo para Hope. Mas eu já tinha ouvido falar que o médico da Brigada de Fuzileiros tinha uma esposa muito capaz. Creio que você cuidou de um dos meus homens, soldado Jax, na convalescença. Ele gosta muito de contar a todos sobre sua escaramuça com a cólera. Ele foi um dos sortudos, disse Hope mansamente, mantendo os olhos baixos. Não são muitos os que se salvam. Ela trabalha demais da conta, interrompeu Queenie. Todos os dias ela está lá, de manhã cedo até tarde da noite. É por isso que o Dr. Meadows falou para ela descansar hoje. Mas quer saber, quanto mais cedo a gente sair deste lugar, melhor vai ser. Não é um lugar bom. Olhando para o rosto animado de Queenie, Hope percebia que ela já havia superado o choque de ter escapado por pouco no bosque. Mas, assim como Betsy sempre conseguia tirar vantagem de qualquer incidente, Queenie fazia o mesmo, ainda que isso significasse apenas ganhar um segundo copo de conhaque. Para ela, aquilo era uma oportunidade. O capitão riu com o arrebatamento de Queenie, e Hope lembrou então por que ela gostara dele tantos anos antes. Ele não se mostrara emproado, falara com todos os criados de Briargate, como se fossem seus iguais. Refletiu que a maioria dos oficiais, sobretudo os da cavalaria, seria rápido em calar alguém como Queenie. Acho que deveríamos ir agora. Hope ficou de pé. Poderia agradecer por mim aos homens que nos ajudaram? Estremeço só de pensar no que poderia ter acontecido, se eles não tivessem aparecido naquela hora. Não, você deve esperar seu marido, disse ele, levantando-se e fazendo-a sentar de novo na cadeira. Haynes deve estar voltando com ele agora. Sei que ele não vai querer que sua esposa volte andando por todo esse caminho depois de tamanha provação. Hope pensou que levaria uma eternidade até que Bennet chegasse. Pediu água para lavar o sangue do turco de suas mãos e arrumou os cabelos, e acabara de se sentar novamente com uma xícara de café, quando Bennet surgiu com o soldado Haynes em uma carruagem leve de 2 rodas. O capitão tinha se afastado, deixando as mulheres com seu criado. Mas quando Bennet saltou da carruagem, a fisionomia revelando intensa preocupação, o capitão Pettigrew voltou. A senhora Meadows foi muito corajosa, disse ele, apresentando-se e apertando a mão de Bennet. Acho que os turcos subestimaram as inglesas, mas vou providenciar para que sejam punidos. Não acho que sejam soldados. É mais provável que fossem homens da cidade desejando praticar algum delito. Estou ótima, afirmou Hope, enquanto Bennet auscultava seu pulso e agitava-se em torno dela. Foi Queenie quem passou o pior, mas eu gostaria de voltar agora. Queenie afirmou estar melhor do que nunca, e o rosto dela se iluminou ainda mais, quando o capitão perguntou a Bennet se ele aceitava algo para beber. Eu normalmente aceitaria, respondeu Bennet, olhando para Hope. Mas tive um dia cheio no hospital e preciso levar Hope de volta ao acampamento, antes de escurecer. Hope! Exclamou o capitão, olhando-a com curiosidade. Ora, que ótimo nome para uma enfermeira! Não me contou de onde era, senhora Meadows. Detectei um sotaque de Somerset. Acertou, senhor, respondeu Bennet por ela. Obrigado por cuidar das senhoras. Precisamos ir agora.
Na manhã seguinte, Bennett estava no dilapidado hospital da cidade, verificando quais melhorias podiam ser feitas, quando o capitão Pettigrew apareceu em seu cavalo castanho. Como estão a senhora Meadows e sua criada? Perguntou ele quando desmontou. Ambas me parecem bem. Respondeu Bennet, lisonjeado que um altivo russardo tivesse as boas maneiras de vir saber notícias. Minha esposa ficou um pouco prostrada na noite passada, mas seria o esperado depois de um susto daqueles. O homem que esfaqueou recebeu algum cuidado médico? Tanto quanto ele merece. Infelizmente, não foi um ferimento mortal, disse o capitão com um amplo sorriso. Estou indo encontrar alguém com autoridade na cidade. A opinião geral é que ele deveria ser açoitado, mas como é civil, é quase certo termos que entregá-lo. É lamentável as mulheres não poderem deixar o acampamento sem serem molestadas, disse Bennet com indignação. Felizmente não se feriram, mas agradeço muito sua preocupação. Esta pergunta pode soar estranha e impertinente, começou Pettigrew. Mas diga-me, a senhora Meadows já esteve a serviço em uma fazenda chamada Briargate Hall, em Somerset? Bennet encarou o capitão, as engrenagens de seu cérebro, ponderando a pergunta inesperada. Por que quer saber? Porque minha governanta se chama Nell Renton e perdeu o contato com a irmã mais nova. O nome dela é Hope. Bennet vacilou, atordoado, e sentiu que precisava se sentar e refletir antes de responder. Eu o perturbei, observou o capitão Pettigrew, olhando-o com curiosidade quando o médico ficou em silêncio. Não tenho intenção de bisbilhotar ou fazer maldades, mas afeiçoei-me à minha governanta. Ela está comigo há 7 anos, desde que saiu de Briargate Hall. Sua maior tristeza foi perder a irmã, o que sem dúvida foi obra do homem com quem Nell estava casada. Nell não está mais com ele? O coração de Bennet deu um salto, mas ele percebeu tarde demais que admitira quem era Hope. Então, sua esposa é a irmã de Nell. O sorriso do capitão foi de grande prazer. Nell deixou Albert Scott no momento em que descobriu que Hope havia desaparecido de Briargate. Ela estava convencida de que ele a tinha matado. Pessoalmente, nunca tive a mesma opinião. Achava muito mais provável que ele tivesse obrigado a jovem Hope a ir para longe. Porém, quando ele pôs fogo em Briargate e matou Sir William, ele incendiou Briargate? Bennet interrompeu-o. Não leu sobre isso nos jornais? Perguntou o capitão Pettigrew, perplexo. Foi no início deste ano. Há uma busca por ele desde então. Bennet fez mais algumas perguntas e descobriu que o incêndio acontecera enquanto ele e Hope estavam em lua de mel, durante o período em que nem pôs os olhos num jornal. Depois, logo tendo partido da Inglaterra, não tomou conhecimento de nada mais, além das notícias da guerra. Estou em um dilema agora, disse Bennet, por fim, sua cabeça girando com tantas notícias dramáticas que ele sabia que abalariam Hope. Sei de tudo o que ocorreu entre minha esposa e o cunhado, e havia razões imperiosas que faziam Hope ter medo de entrar em contato com a irmã, mas não posso lhe revelar nada sem saber se ela concorda que o faça. O capitão Pettigrew fez um gesto de aquiescência. Este não é o lugar nem o momento certo para nenhum de nós, explicou ele, enquanto se preparava para montar seu cavalo. Você tem muitos homens doentes para tratar. Estou aguardando ordens para seguir adiante com minha companhia. Fale com sua esposa e, se ela concordar, envie-me uma mensagem e poderemos organizar um encontro.
Bennet ficou algum tempo acompanhando com o olhar o capitão se afastando. Via com reservas todos os oficiais de cavalaria, pois era bem sabido que eram todos arrogantes aristocratas que só se relacionavam com outros de sua estirpe. E os que ele conhecera só tinham confirmado a verdade do fato. No entanto, Pettigrew não parecia ser assim, e ele não conheceria ou se preocuparia com os problemas familiares de sua governanta, a menos que fosse um homem bondoso. Porém, havia algo mais no coração de Bennet, um medo de que, uma vez que Hope soubesse que sua irmã não estava mais com Albert, ela quisesse voltar para casa. Sentiu-se envergonhado de tal egoísmo, mas na verdade era o ânimo de Hope que o fazia seguir adiante. Tivera maus pressentimentos sobre aquela campanha desde o início, mas esperava ser destacado para um hospital de base, onde permaneceria. Em vez disso, haviam sido instalados em um lugar de onde teriam de se mudar novamente. E até o momento ele não tinha ideia de onde iam parar. Previra que seria penoso. Era parte do trabalho, mas não imaginou que haveria tão poucos equipamentos e remédios. Como um médico pode ajudar doentes e feridos sem recursos básicos? Até as camas de campanha que ele trouxera da Inglaterra para ele e Hope só tinham chegado no mês anterior. Aparentemente, como outros equipamentos, víveres, materiais e munições, elas tinham voltado para a Inglaterra e sido despachadas de novo. Centenas de cavalos haviam morrido nos navios durante o percurso até lá, mas agora parecia que não havia bastante forragem para os restantes. As tropas não gozavam de boa saúde. Havia cólera, disenteria e malária. A menos que fossem transferidos quanto antes para um lugar menos insalubre, logo não teriam homens em condições de lutar uma guerra. Era uma desordem completa. Hope não parecia se importar com a falta de conforto, a poeira, a sujeira, o sol quente ou a comida ruim. Dizia com alegria que já passara por coisas piores. Enquanto ela estivesse ali com ele, achava que poderia suportar tudo isso também. Mas, se a esposa fosse embora, a situação seria muito diferente.